E nessa certeza de que Deus está com ele, ele acaba tomando decisões presunçosas, porque Deus está comigo. Às vezes a gente tem dificuldade de falar com alguém mais maduro na fé, dar um conselho, encaminhar ela para alguma direção, algo que a gente está olhando que ela está tomando um caminho errado, e ela tem dificuldade porque ela se assegura na certeza de que Deus está com ela. Deus está comigo, então eu vou. E é verdade que Deus está. A questão é, Deus está com você no lugar que Ele gostaria de estar? Eu não falei ontem, mas eu vou falar aqui hoje, que é para dar uma escandalizada, porque eu gosto de escandalizar crente velho. Se você sair daqui agora, quem está com Deus aqui, quem Deus está consigo aqui, quem sabe que Deus está na sua vida? Se você sair daqui agora, e ir num prostíbulo, Deus vai com você. Eu não ouvi um amém, mas se você abrir Juízes capítulo 16, você vai ver que Sansão foi para Gaza e passou a noite com uma prostituta. E a Bíblia vai dizer que Sansão era forte, não é porque ele era musculoso, ele não tomava testosterona. Sansão era forte porque o Espírito de Deus se apossava dele e ele fazia o que fazia. E ele estava com uma prostituta, e o povo de Gaza estava tramando para matar ele de manhã, e diz a palavra que ele não ficou até de manhã, meia-noite ele decidiu sair. Fez o pecado que fez, cometeu o que cometeu, e à meia-noite, quando ele decidiu sair, ele pegou a porta da cidade com um batente e tudo, e saiu carregando a porta no lombo, até diante do Monte Hermon, que de Gaza até Hermon, a cidade onde ele foi, dá 60 quilômetros, com uma porta de uma cidade nas costas. Por quê? Porque Deus estava com ele. Agora, você acha que Deus queria estar com ele no prostíbulo? Você acha que Deus queria estar com ele onde ele foi? Óbvio que não, ele estava ferindo a santidade do Senhor, ele estava decepcionando o Senhor, ele estava entristecendo o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não o abandonou imediatamente, ele teve que fazer muitas coisas, até que um dia o Espírito se afastou dele. Por que eu fui tão radical? Porque se Deus foi com Sansão lá no prostíbulo naquele dia, por que você acha que Deus vai se afastar de você se você resolver mudar de ideia em relação ao ministério que Ele te deu? Estou fazendo uma coisa aqui, Deus me levantou para isso, Deus me colocou isso na mão, mas agora quer saber de uma coisa, eu vou desistir. Sinto de fazer outra coisa. E aí você vai fazer, e Deus vai fazer com você, o que não significa que Deus está feliz com o que você decidiu fazer. Porque Deus não é Deus de obras inacabadas, Deus é Deus de obras completas. Tiago capítulo 1, verso 16 vai dizer assim: meus irmãos, não se deixem enganar, todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, que não varia, que não muda, como sombras inconstantes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo vai dizer que nós não devemos nos abalar, sede firmes e inabaláveis, mantendo o trabalho de vocês na obra do Senhor, sabendo que tudo que vocês fazem para o Senhor não será em vão. Firmeza, inabalável, constância e principalmente entender, Deus não muda como sombras variáveis. O que eu quero dizer com isso? O Senhor colocou algo muito especial nas nossas mãos. E o Senhor te confiou algo muito especial. Ou o Senhor vai te confiar algo muito extraordinário ainda. E o que o Senhor espera é que você fique e faça até que tudo seja concluído. Você sabe que uma das características das pessoas mais bem-sucedidas é passar uma vida fazendo uma coisa.
No reino de Deus, qual é a dádiva de Deus? Qual é o dom perfeito? Qual é a habilidade que o Senhor te deu? É nisso que você flui? Faça isso. Se desenvolva nisso. Cresça com isso. Cuidado para não enjoar ao ponto de ficar transicionando o tempo inteiro. Seja um especialista nisso que você faz. Vou falar de mim, por exemplo. Por que eu pego no pé do pastor Jean? Porque é óbvio que o pastor Jean foi chamado por Deus para pregar a palavra. Ele foi levantado como um pregador. E o meu zelo com ele, a minha cobrança em relação a ele estar fazendo coisa demais, é porque fazendo coisa demais, talvez ele esteja negligenciando o que é preferência de Deus na vida dele, que é a pregação do Evangelho. E o meu temor e o meu zelo é o seguinte, cara, não se distraia, não negligencie o dom da palavra, porque ao invés de você estar estudando a palavra, porque quem prega a palavra aqui sabe que os 40 minutinhos que a gente fala, quando fala com conhecimento e profundidade, tem a ver com uma semana de estudo. A mensagem que eu vou pregar domingo que vem, o Senhor já começa a fomentar lá na segunda-feira. Os devocionais diários, o pesquisa diária, estudo diário, os relacionamentos, o ouvir as pessoas, o conversar com as pessoas, o pastorear. Tudo que é ferramenta para construir uma mensagem a ser pregada. E aí se eu começo a me distrair com outras coisas, que às vezes é até de Deus também. Não, Deus me mandou aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas negligenciando. Então Deus vai com você, mas é o lugar que o Senhor prefere que você esteja? Qual é o lugar que o Senhor prefere que você esteja? Seja um especialista nesse lugar. Lá em Atos, quando a igreja começou a crescer e os apóstolos estavam já cheios de atividades, qual foi a palavra que eles receberam? Quando começou a dar briga na distribuição de alimentos. Por que briga na distribuição de alimentos? Porque eles já estavam falhando. As viúvas já estavam brigando porque eles estavam falhando, porque era tanta demanda, tanta coisa, tudo centralizado, eles fazendo tudo, muita responsabilidade, o zelo pelas coisas, a centralização das coisas, eles estavam falhando, até que eles tiveram um start. Meu Deus, nós fomos chamados, o Espírito Santo disse a eles, para que eles pregassem a palavra e orassem. A entrega de alimentos não era algo para qualquer um fazer, não era algo de qualquer jeito. Na igreja não tem nada que você possa entregar. Arrumar uma cadeira você não pode entregar para quem não seja cheio do Espírito Santo. Tanto é que eles disseram assim, vamos escolher homens, igual lá em Jetro. Quem esteve aqui na primeira segunda-feira sabe que eu preguei aqui qual é o nosso critério de formação de liderança. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos honestos. Não é isso? Foi o que Jetro disse para Moisés. Se você ir lá em Atos 2, quando eles escolhem os 7 para cuidar da mesa, eram homens capazes, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, honestos. Eram as mesmas características para qualquer coisa. Mas os apóstolos naquele dia entenderam, nós somos a palavra e a oração. Então vamos chamar gente altamente capacitada, temente a Deus, tal como nós somos no que diz respeito à nossa responsabilidade de oração e de palavra, para cuidar de dar alimento. E aquelas pessoas ali se tornaram especialistas naquilo ali, e a igreja pôde avançar. E você pode ter certeza que eles conseguiram avançar porque eles permaneceram. E o meu conselho para você é, se o Senhor colocou algo na tua mão, faz bem feito e faz até tudo ficar muito perfeito ou concluído. E se o Senhor te enaltecer, te colocar no lugar novo, o lugar que você está não será prejudicado, porque Deus acrescenta, abençoa e não acrescenta dores. Mas muitas coisas o Senhor não consegue avançar, porque em nós encontra esse retrocesso, esses desânimos, essas frustrações e essas mudanças de ideia em nome dele. Não, Deus está comigo,
Eu resolvi mudar de ideia. Deus me deu um ministério da mensagem, da pregação, mas eu resolvi mudar de ideia. Eu não quero mais ser pregador, eu vou ser outra coisa no reino de Deus, e eu vou fazer para o Senhor também, porque Deus está comigo, e Deus vai me ajudar, e Deus vai abençoar, e de fato você vai lá fazer, e a coisa vai acontecer, porque é tanta demanda no reino de Deus, e tanta falta de trabalhador, que qualquer coisa que você faça, Deus vai te ajudar. A pergunta é, era ali que Deus queria que você estivesse mesmo? Era isso que o Senhor esperava de você, ou o lugar de preferência dele era o outro? E porque você mudou, porque você cansou, porque você desistiu, você entregou tudo e agora está lá. Outro tem que fazer, e às vezes as coisas estão acontecendo. Tem alguém fazendo o que você abandonou e você está fazendo o que você decidiu fazer, mas a verdade é que devia ser trocado. Aquele devia estar lá e você devia estar ali. Porque mais do que dizer e ter certeza de que Deus está conosco, é estarmos no lugar de preferência dele. E eu queria te chamar para essa reflexão. Mais do que o convencimento de que Deus está contigo, meu irmão, Deus está e ponto, ninguém duvida disso. Mas pergunta para o Senhor, se é o lugar que você está, é o lugar de preferência dele. Porque esse é o melhor lugar para ficar. É aí que você vai fluir. É aí que você vai ter contentamento. É aí que você vai ter autoridade. É aí que você vai sofrer também, porque as demandas estão aí, as frustrações estarão ali também, mas você está no lugar de preferência dele, e isso é que importa. Então os líderes, hoje ainda, para você ver como são as coisas, contar um testemunho aqui, eu não sei se ela está aqui, a Morgana está aí? Não, a Morgana não está aí, né? A Morgana hoje me mandou um áudio, 7 minutos, eu adoro áudio longo assim. Está lá? Ela mandou o áudio bem longo, aí eu olhei assim, Jesus amado. Não, mas a Morgana, para ela estar mandando é porque é algo importante, né? Tá, vamos ouvir. E aí eu comecei a ouvir, ela estava cheia de neura. Cheia de frustrações. Porque a liderança dela, porque ela agora está com 2 filhos pequenos, porque ela está frustrada, porque ela queria fazer isso, fazer aquilo outro, não está conseguindo, e eu também não estou dizendo nada, e ela está angustiada, talvez eu esteja chateado, se eu tenho alguma coisa para falar, posso falar, porque nem consegui falar comigo, ela está direito, porque ela não consegue estar junto, e tal, e ela falando, e eu ouvindo assim, meu Deus, como a gente se engana, como a gente entra em neura muitas vezes. Aí eu ouvi tudo, aí mandei um áudio para ela assim, eu disse, Morgana, você hoje é uma das líderes mais eficazes que nós temos, que mais inspiram a liderança da igreja inteira, porque você conseguiu fazer algo que é para poucos fazerem, e é a maior eficácia de uma liderança de fato, é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam, independente de a gente estar presente. Um líder de verdade, ele tem a capacidade de se tornar dispensável. Quando ele não está, as coisas acontecem. E todo mundo sabe que você está vivendo um momento que é especial e que você não pode de maneira alguma se culpar por isso. Você é mãe de 2 bebês, um atrás do outro. Um momento que é óbvio que você gostaria de estar mais presente, está aí uma das grandezas da tua liderança, você queria fazer mais, você sabe que pode mais, não está conseguindo, só que não te sinta culpada por isso, porque você não está fazendo, porque você está cuidando da tua casa, das tuas filhas, só que o ministério, olha as meninas trabalhando, olha todo mundo pegando junto, até porque elas entendem o teu lado, estão todo mundo contigo, as coisas estão acontecendo, e isso tem a ver com a tua eficácia. Então assim, continua, vai desistir por quê? Vai se frustrar por quê? Está dando super certo. E eu digo para você também, ou você pensa que eu não sou bombardeado na minha mente muitas vezes, com sentimentos de frustração, de querer, eu não sei se eu contei para vocês, eu contei no grupo de pastores, um testemunho do que Deus falou comigo. Estava em casa, fiz essa cirurgia aqui, botei uma peruca aqui, uma cabeleira, e aí estou em casa, 15 dias parado, começam a vir pensamentos na cabeça da gente, um monte de coisa para fazer e tal. Aproveitei esses dias para crescer, enriquecer assim no conhecimento,
mas ao mesmo tempo vem pensamentos do tipo: poxa, estou aqui parado, tem coisas que já deveriam estar acontecendo, o tempo está passando e eu não vejo acontecer. E parece que não vai acontecer. Aí o Senhor falou assim no meu coração, isso era umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde: Fernando, tu é só um garoto, e a tua hora ainda não chegou. Foi essa a palavra que o Senhor falou comigo. Aí eu comecei a questionar Deus: Deus, eu vou fazer 45 anos. Eu sou só um garoto? Tem coisas que já poderiam ter acontecido e não há tempo na minha cabeça hábil para acontecer, e o Senhor assim: tu é só um garoto, e a tua hora ainda não chegou. Aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite matutando, tentando entender o que o Senhor queria dizer com o fato de eu ser só um garoto, de eu ser só um garoto, e o meu tempo ainda não chegou. De manhã, fiz o meu devocional, fui ler uns jornais, me deparo com uma matéria. E a matéria mostrava que no tempo atual, no tempo que nós vivemos, a idade mais produtiva de um homem está entre 60 e 70 anos de idade. A idade mais produtiva de um homem está entre os 60 e os 70 anos de idade. A segunda etapa, olha, guarda isso aqui, a segunda etapa mais produtiva de um homem está entre os 70 e os 80 anos de idade. E a terceira etapa mais produtiva de um homem está entre os 50 e os 60 anos de idade. Olha que coisa extraordinária. Aí a matéria começava a dizer: os principais prêmios Nobel da história, a faixa etária é entre 62 e 65 anos de idade. Os CEOs das 100 maiores empresas do mundo têm a faixa etária de 65 anos de idade. Os papas, a faixa etária é 76 anos de idade. E aí começou a dar uma série de referências de coisas importantes e relevantes que os homens fazem, poderosas, acima dos 65 anos de idade. E aí eu entendi, realmente, se a gente se cuidar, se a gente focar, se a gente se desenvolver, se a gente crescer no conhecimento e na graça, meu Deus, falta 5 anos ainda para eu entrar na terceira melhor fase. Que fase você está? Olha quanta coisa o Senhor ainda pode fazer conosco e através de nós. E aí estamos aqui com 40 anos, com 45, com 50 anos, eu acho que eu já cumpri meu papel, vou entregar para alguém. Deus está comigo e vai descansar comigo lá na minha casinha. Meu irmão, o Senhor nos dará longevidade, e se Ele não voltar com 80 anos, nós vamos estar incomodando o inferno ainda, em nome de Jesus. Então te agarra o que o Senhor tem para você, porque nem começou ainda o que o Senhor vai fazer. E seja um especialista nisso, se desenvolva nisso, acredite no ministério que o Senhor te deu. Nós ainda somos uma igreja jovem, e eu estou falando aqui para quem tem 60, para quem tem 70, para quem tem 50, nós ainda somos jovens. Os de 30 e 40 nem nasceram ainda. O Senhor vai fazer muita coisa, meu irmão. Agora cabe a nós investir o nosso tempo e a nossa dedicação em nos tornarmos especialistas no que Deus colocou na nossa mão, e pararmos de sermos inconstantes, porque o Senhor não muda de ideia. O Senhor te criou para uma coisa. Descubra o que é e seja o melhor que você pode ser nisso, em nome de Jesus. Amém?